curioso pensar se realmente dá para atravessar a vida sem arrependimentos. A ideia soa tentadora, quase como cruzar um campo minado sem acionar nada perigoso. Mas logo surge a dúvida incômoda. Será que o arrependimento é algo a ser eliminado? Ou será justamente a prova mais clara de que seguimos vivos e conscientes? Quando eu penso em arrependimentos, não imagino só decisões grandes como mudar de cidade ou casar com a pessoa errada. Penso também nas pequenas escolhas, aquela ligação que você não fez, o abraço que deixou para depois, o silêncio que pesou mais que qualquer palavra. Não é curioso como as pequenas coisas machucam tanto quanto as grandes? A vida é um jogo estranho. Se fosse um videogame, talvez pudéssemos reiniciar cada vez que erramos. Mas não existe botão de restart. Existe apenas a consequência. E talvez seja exatamente aí que nasce o arrependimento. Na impossibilidade de voltar e refazer. Mas será que isso é maldição? Ou uma forma de nos forçar a evoluir? Pense em quantas vezes você deixou de agir por medo. O medo de errar, de ser julgado, de não estar pronto. É nesses instantes que o arrependimento se instala, sorrateiro, como sombra numa sala iluminada. A pergunta é: viver sem arrependimentos seria viver sem erros? Ou seria viver sem coragem? O que dói mais? Imagine um velho sentado numa varanda, olhando para trás. Ele sorri lembrando das coisas que viveu, mas também chora pelas que deixou passar. Qual seria sua maior dor? O que fez de errado, ou o que nunca se permitiu fazer? Talvez a resposta esteja aí. Não nos arrependemos apenas do que fizemos, mas do que sufocamos. Há quem diga: eu não me arrependo de nada. Tudo me trouxe até aqui. Parece bonito, né? Mas será verdade? Ou será apenas defesa, uma forma elegante de esconder a dor? Porque, no fundo, o arrependimento nos obriga a olhar para aquilo que gostaríamos de ter feito diferente. E isso não é confortável. Agora, imagine se ninguém sentisse arrependimento. Um mundo onde cada ação fosse esquecida no instante seguinte. Seríamos mais livres ou mais irresponsáveis? Afinal, se nada doer depois, por que nos importaríamos em fazer o certo? Talvez o arrependimento seja uma espécie de bússola torta, mas ainda assim uma bússola. Ele cutuca, incomoda e nos empurra. Lembro de uma vez em que hesitei em pedir desculpas a alguém. Era simples, 2 palavras: me perdoa. Mas eu não disse. Orgulho, medo, talvez covardia. Anos depois, ainda lembro disso. Essa memória não desapareceu. É como se tivesse virado uma pedra no sapato da minha história. É aí que entendi. Arrependimento é persistente. Você também carrega suas pedras? Talvez não conte para ninguém, mas sente no silêncio da madrugada. A pergunta não é se temos arrependimentos, mas se eles nos destroem ou nos transformam. Porque existe uma diferença entre ser perseguido por eles e usá-los como combustível. Talvez essa seja a chave. Não eliminar, mas ressignificar. É como tatuagem. Quando alguém erra o desenho, não dá para apagar completamente, mas dá para transformar em outra arte. O arrependimento funciona assim. Não é possível apagar certas marcas, mas é possível mudar o significado delas. E é nessa mudança que descobrimos que o arrependimento pode ser inimigo ou mestre. Depende de como olhamos. Mas aqui surge outro dilema. Será que precisamos errar para evoluir? Seria o arrependimento o preço do aprendizado? Pense em todas as vezes que só mudou porque algo doeu. Não é estranho como muitas lições vêm embaladas em dor? Se fosse possível viver sem arrependimentos, estaríamos prontos para aprender? Ou continuaríamos repetindo os mesmos erros? É curioso como a mente cria histórias alternativas. E se eu tivesse aceitado aquele emprego? E se eu tivesse dito sim? Esses "e se" parecem inocentes, mas são armadilhas mentais. Eles nos aprisionam em realidades que nunca existiram. E a vida é implacável. Só podemos viver uma versão. O arrependimento nasce desse jogo de possibilidades. Agora deixa eu te contar uma coisa. Existe um jeito de enfraquecer o arrependimento. Não é evitar erros. Isso é impossível. Mas é decidir agir mesmo diante da dúvida. É entender que muitas vezes é melhor um fracasso vivido do que uma dúvida eterna. Porque errar dói, mas não tanto quanto a ausência de tentativas. Lembra da última vez que você fez algo ridículo, mas depois riu de si mesmo?
esse tipo de erro não pesa tanto. Mas aquilo que não tentamos, esse fantasma é implacável. O arrependimento mais cruel é o da omissão. O silêncio que não pode mais ser quebrado. A porta que já se fechou. Esse é mortal. Então será que viver sem arrependimentos significa viver sem se calar, sem se esconder? Talvez seja isso. Não significa que nunca vamos falhar, mas que ao menos falhamos tentando. É como pular de um trampolim, sabendo que a água está fria. A dor vem, mas também a lembrança de que você teve coragem de saltar. Mas ainda assim surge outra pergunta. Será que a coragem garante paz? Porque a vida é traiçoeira. Às vezes você age, dá tudo de si e ainda assim falha. E então o arrependimento volta, mas com outra máscara. Será que eu deveria ter tentado diferente? Nesse ponto entendemos que arrependimento não é só medo, é também incerteza. E talvez seja por isso que viver sem arrependimentos é impossível. Porque enquanto houver escolhas, haverá dúvidas. E enquanto houver dúvidas, haverá a sensação de que outra decisão poderia ter sido melhor. O arrependimento é o eco das bifurcações que escolhemos não seguir. E não existe como percorrer todos os caminhos, não nessa vida. Mas calma, não é sentença de prisão. Se não dá para evitar arrependimentos, dá para conviver com eles. A diferença está em não permitir que eles se tornem âncoras. Eles podem ser faróis. Em vez de nos afundar, podem iluminar nossas próximas escolhas. O arrependimento, usado com sabedoria, se torna guia. Parece contraditório, mas é libertador. Pense em um ferimento. Se você ignora, ele infecciona. Mas se cuida, cicatriza e deixa cicatriz. O arrependimento é essa ferida emocional. Não cuidar é perigoso. Cuidar é aceitar, aprender e seguir em frente. E a cicatriz, mesmo feia, é lembrete de sobrevivência. Ela não some, mas lembra que você resistiu. O arrependimento tem esse poder. Então a pergunta muda. Não é como viver sem arrependimentos, mas como usá-los a nosso favor. Porque no fim, eles são parte do enredo. São capítulos que não podemos arrancar. Se tentássemos viver sem arrependimentos, nossa história seria artificial, rasa, sem peso. É o arrependimento que dá profundidade às nossas memórias. Ele nos humaniza. E talvez o segredo esteja em agir agora, antes que o arrependimento se instale. Quer falar algo? Fale. Quer tentar? Tente. Quer pedir perdão? Peça. Pode dar errado, claro, mas e se der certo? O arrependimento nasce no nunca foi tentado. A coragem é a única vacina, não contra o erro, mas contra a omissão. Se você observar, as histórias mais inspiradoras não são de pessoas que nunca erraram, mas de pessoas que transformaram erros em força. A vida não exige perfeição, exige movimento. O arrependimento paralisa, mas a ação liberta. Então, se quer realmente reduzir o peso dos arrependimentos, mova-se. Não espere a varanda da velhice para lamentar. E aqui está a verdade desconfortável. Você vai se arrepender. Disso não há fuga. Mas pode escolher de que tipo de arrependimento quer se lembrar. Do que tentou e falhou, ou do que nunca ousou experimentar. Os dois doem, mas só um deles vem acompanhado da sensação de que você, pelo menos, viveu de verdade. Imagine daqui a 10 anos. Você se lembra mais das coisas que deram errado ou das coisas que nunca tentou? Se a resposta for o segundo, é hora de mudar agora. Porque o tempo não devolve oportunidades. E talvez a vida sem arrependimentos não seja a ausência de dor, mas a coragem de não colecionar dúvidas. Então, no fim, talvez viver sem arrependimentos seja impossível, mas viver sem se paralisar por eles, isso sim é possível. O arrependimento vai bater à porta, mas você escolhe se oferece cadeira ou deixa ele passar. Ação prática. Escolha hoje algo que você tem adiado e faça, porque amanhã pode ser tarde demais. Se essa reflexão fez sentido para você, não deixe essa conversa morrer aqui. Compartilhe o vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe seu comentário contando qual arrependimento ainda te pesa, ou qual coragem você decidiu assumir agora. E claro, inscreva-se no canal para continuar refletindo junto comigo.